Fala nação, fala torcedor e torcedora do Mengão, sejam muito bem-vindos ao Flanorama, o panorama do Fla, com muita notícia do Flamengo. Vamos falar de muitas coisas hoje, como Flamengo botando 8 jogadores na seleção da rodada do Bola de Prata. Justiça anulou a decisão de intervenção na CBF. Como o Flamengo se deu tão bem com o Jean Lucas, que agora está sendo transferido para o Mônaco. E Natan fica a um jogo de ser comprado em definitivo pelo Bragantino do Flamengo. Beleza? Vamos falar também dos jogos desse mês. O Flamengo vai fazer muitos jogos esse mês. Para quem quer ver o Flamengo quarta e domingo, ou no caso dessa semana, quinta e domingo, tá realizado, porque o Flamengo vai jogar muito. E vamos falar desses jogos para você já anotar, já ficar esperto e não perder quando o Flamengo vai jogar, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, ativa essa fera aqui, ó, o sininho do Mengão, deixa seu like, comenta, fica à vontade, porque aqui a casa é sua. Siga também nas redes sociais, Flanorama, no Instagram, no Twitter e também no Facebook para ficar muito bem informado e participar das enquetes, comentar as notícias do Mengão, que toda hora é notícia, então você vai ficar por dentro, beleza? Vamos às notícias de hoje do Flamengo, dessa segunda-feira, pós-vitória, sequência maravilhosa que o Flamengo está vivendo desde a chegada do Renato Gaúcho. Então, é uma fase muito boa, rumo à liderança do Campeonato Brasileiro, está evoluindo em todas as frentes. Então vamos às notícias. Flamengo botando 8 jogadores, quase um time completo na seleção da rodada do Bola de Prata. Os jogadores que foram para essa seleção dessa rodada foram Gustavo Henrique, que fez um gol, Felipe Luiz também jogou muito bem, muito seguro o jogo inteiro, não é rapaz. O Ilharão também deu assistência, foi questionado se ele deu assistência para Everton Ribeiro ou se foi uma bola que sobrou para Everton Ribeiro fazer o gol do Flamengo. Fato é que ele foi muito bem mais um jogo e foi para essa seleção dessa 14ª rodada. Diego também jogou muito bem, foi para a seleção. Arrascaeta, Everton Ribeiro, que marcou dele. Bruno Henrique também marcou dele. Os 3 que fizeram gol contra o Corinthians foram para essa seleção. E também, para completar, Renato Gaúcho, o 8º nome do Mengão, que está na lista da seleção da 14ª rodada do prêmio Bola de Prata do Brasileirão. Um prêmio que é feito, entregue pela ESPN. Quem mais pontuou nessa rodada, o melhor de acordo com os critérios dessa premiação, foi a Arrascaeta. Somou mais de 7 pontos. Essa pontuação é composta da seguinte forma: 40% de estatísticas, ou seja, cada fundamento, passe decisivo, roubada de bola, chute a gol, tudo isso é considerado, e 60% da nota é composta pelas notas dos jornalistas que compõem a banca que considera essa avaliação dos jogadores. Então, de acordo com esses critérios, a Arrascaeta foi o melhor da rodada. E na seleção geral, primeiro eu falei da seleção dessa rodada, a seleção geral do prêmio Bola de Prata do Brasileirão até a 14ª rodada tem Felipe Luiz, um dos melhores da avaliação, Diego e Bruno Henrique. Se você quiser dar uma olhadinha, é só acessar lá o site da ESPN, você vê a classificação, posição por posição, bem bacana para acompanhar. Então o Flamengo arrebentando contra o Corinthians, 3-1, botou 8 nomes na lista. Vamos falar agora do que está acontecendo na Justiça. Rodolfo Landim, até agora há poucas horas, tinha sido nomeado junto com o presidente da Federação Paulista de Futebol como os interventores da CBF com a saída do Caboclo. Então, com essa decisão da Justiça, eles assumiriam. Aceitaram finalmente, porque ainda cabia essa aceitação ou não. Eles poderiam recusar, mas aceitaram. Quando for assumir, mais uma decisão judicial suspendeu a decisão anterior. Então, quem deu essa nova decisão foi o desembargador Luiz Pierre de Melo Serra, que acatou o recurso da defesa da CBF. Então, Landim, que havia aceitado juntamente com o presidente da Federação Paulista, não poderão mais ser os interventores da CBF no momento. E a
justificativa está baseada na Lei Pelé, artigo 90. O desembargador se baseou na seguinte determinação da lei: dirigente de clube não pode assumir cargo ou função em entidade de administração do desporto. Então, por causa disso, houve essa decisão, ele não pode mais assumir. Quem continua no cargo como presidente da CBF, pelo menos por enquanto, é o Coronel Nunes, vai continuar à frente tomando as decisões. Muito se falou disso nessa última semana, chegou o dia de assumir e não vai assumir Landim. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa confusão. A história é mais ou menos essa, vai caminhando por aí e muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Caso Jean Lucas, jogador da base do Flamengo, fez algumas partidas pelo Mengão, fez até um gol na Florida Cup, que deu a vitória ao Flamengo, foi para o Santos emprestado, em sequência foi para o Lyon vendido e agora vai para o Mônaco. Só que toda essa trajetória está rendendo muita grana ao Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Em janeiro de 2019, o Palmeiras tentou a contratação do nosso BH, do nosso Bruno Henrique. O Santos pediu para o Palmeiras 45 milhões mais o empréstimo de Rafael Veiga. Rafael Veiga que está jogando bem pelo Palmeiras. O Palmeiras não aceitou, achou que o negócio estava ruim, não vale a pena. O Flamengo tentou a contratação do Bruno Henrique, o Santos pediu 23 milhões, mais o empréstimo de Jean Lucas. Beleza, o Flamengo aceitou, pagou acho que em algumas parcelas pelo Bruno Henrique, 23 milhões, e emprestou o Jean Lucas. 6 meses depois do Jean Lucas ter se destacado no Santos, 6 meses depois o Lyon resolveu tentar a contratação do jogador. O Flamengo vendeu, conseguiu com isso 27 milhões de reais e o Santos nada. O Santos apenas perdeu o jogador. Então, até aí, 27 milhões. Depois disso, aliás, agora, com essa contratação do Mônaco, contratando o Jean Lucas, o Flamengo, que detinha 20% do passe, dos direitos econômicos do jogador, vai ganhar, então, por conta desses 20%, mais 12 milhões, totalizando 39 milhões de reais. O Santos não ganhou nada. E, com isso, totaliza 39 milhões de reais, mais o Bruno Henrique, que chegou por 23 milhões. Ou seja, foi um baita negócio que o Flamengo fez. Conseguiu contratar o Bruno Henrique por um preço abaixo. Pô, fala sério, o Bruno Henrique rendendo o que rendeu no Flamengo, jogando o que ele joga, por 23 milhões, pô, maravilhoso, né? Saiu baratíssimo esse negócio. Dizem por aí que barato sai caro, mas não é sempre não. Dessa vez o barato saiu muito bem, está rendendo muito para o Flamengo. E ainda ganhou 39 milhões com as vendas sucessivas do Jean Lucas. O Flamengo se deu muito bem nessa história toda e tem mais dinheiro para entrar nos cofres rubro-negros. O Natan, que completou 19 jogos pelo Red Bull Bragantino, vem sendo elogiado pela torcida, pela crítica, foi muito bem recebido pelo time. Como tem se destacado, tem sido titular e chegou ao 19º jogo. E no contrato de empréstimo dele, do Flamengo, para o Red Bull Bragantino, tinha a seguinte cláusula: tem empréstimo, batendo 20 jogos, ele vai ser automaticamente comprado. E aí, o Flamengo vai receber 27 milhões de reais por conta dessa sequência de jogos do Natan, zagueirão Natan. Eu achei que saiu barato, o Flamengo poderia vender, talvez não agora, por muito mais, porque é um jogador muito bom, está mostrando isso lá no Bragantino. E aí, a gente perdeu esse zagueiro, mas vai entrar esse dinheiro pelo menos, eu falei 27, né? Se eu falei 27, eu falei errado. 22 milhões de reais. Então o Flamengo se dando muito bem, pelo menos na parte financeira, mais um dinheirinho entrando. Acho que ele poderia ter ficado mais tempo no Flamengo e ter rendido mais na esfera esportiva, porque é muito bom zagueiro. Mas tudo bem, agora a zaga está acertada lá com Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Bruno Viana, toda essa galera está jogando bem desde a chegada do Renato. Agora vamos falar dos jogos do Flamengo para esse mês que se segue. O Flamengo agora enfrenta o ABC, eu já falei aqui no canal ontem, que não vai nem Renato, nem os principais jogadores do Flamengo para esse jogo quinta-feira contra o ABC, o jogo que vai ser às 9h30 da noite.
dia 5 de agosto. Então o Flamengo já está muito bem encaminhado, venceu o primeiro jogo por 6-0, meia dúzia a 0, a tremenda goleada. No domingo, o Flamengo pega o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. No dia 8/8, às 18h15, 6h15 da noite. Então tem Flamengo e Inter, jogo importante. O Flamengo dá mais uma sapecadinha aí no Internacional e se aproximar do Palmeiras. Na quarta-feira seguinte, da semana que vem, tem Flamengo e Olímpia. Aliás, Olímpia e Flamengo, porque o jogo é no Paraguai, dia 11 de agosto, às 19h15. Horário que vem desagradando muita gente. Mas fazer o quê? A CBF não, a Conmebol definiu, vai ser nesse horário, 19h15, quarta-feira que vem. Então, no domingo seguinte, é Flamengo Sport, Flamengo mandante. Pega o Sport às 16 horas no domingo. E na outra quarta-feira, na quarta-feira que segue, tem o jogo de volta, que vai ser no Mané Garrincha, também como falado aqui no canal. O Flamengo vai receber o Olímpia pela Libertadores no Mané Garrincha, 18 de agosto, às 19h15, na quarta-feira. Então o Flamengo decide a vaga na Libertadores. Tomara que esse segundo jogo já seja uma vitória encaminhada, o Flamengo construindo o resultado no Paraguai. Chega aqui no Brasil, no Mané Garrincha, dá mais nossa pecada, vai com tudo para a semifinal, classificadaço, beleza? Esses são jogos. Não falei ontem, o Flamengo Sub-17 garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria. Espera agora Vasco e Cruzeiro. O primeiro jogo de Vasco e Cruzeiro foi 2-2, o Flamengo então passando pelo São Paulo, ganhando de 3-1. Chega então à final dessa decisão muito importante. Mais uma vez o Flamengo conseguindo um ótimo resultado agora na categoria Sub-17, beleza? Esse foi o Flanorama de hoje com muita informação. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, ativa a criança, o sininho do Mengão, beleza? Fica muito bem informado com as principais notícias do seu time e do nosso time aqui no Panorama do Fla, o Flanorama. Segue também nas redes sociais. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.